Oi, eu sou o Lourival Santana e está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre a política, economia e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. Hoje nós vamos falar do atraso na entrega do ingrediente farmacêutico ativo da Sinovac para o Instituto Butantan e do contexto em que ele ocorre na China. Teremos o depoimento da Tatiana Prazeres, professora na Universidade de Economia e Negócios Internacionais de Pequim. Vamos falar também da infecção do presidente Alberto Fernandes da Argentina depois de ter tomado as 2 doses da vacina russa Sputnik. Temos o depoimento do jornalista Diego Rezende, direto de Buenos Aires. E eu analiso o discurso de posse do novo chanceler brasileiro, Carlos Alberto França, que rumos o Brasil deve tomar a partir de agora na política externa. Tudo isso e muito mais no episódio de hoje. O laboratório chinês Sinovac atrasou a entrega dos insumos para a fabricação da Coronavac pelo Instituto Butantan. A minha colega Raquel Landim, analista de economia da CNN, trouxe essa informação com exclusividade no Expresso CNN na noite de quarta-feira. Infelizmente, o Instituto Butantan suspendeu temporariamente a produção da Coronavac por falta de insumos. Me disseram 3 fontes com conhecimento do assunto. O Instituto estava aguardando a chegada de doses agora no dia 9 de abril, na próxima sexta-feira, para retomar a produção, mas essa suspensão vai se estender, porque agora as doses estão previstas para o dia 15 de abril. E eu conversei imediatamente com as minhas fontes em Pequim, que me disseram que houve uma aceleração na vacinação dentro da China, o que poderia estar prejudicando as exportações. Na manhã de quinta-feira, o Itamaraty disse que acionou a embaixada em Pequim para tentar resolver o problema, mas que foi informado de que o problema já havia sido solucionado. Uma fonte em Pequim me disse que, apesar do atraso, o contrato está sendo cumprido e que a relação entre o Butantan e o laboratório chinês Sinovac é excelente. A China estava deixando a vacinação da sua população para mais adiante enquanto exportava as suas vacinas, fazendo a chamada diplomacia da vacina para ganhar prestígio depois do dano causado à imagem dela pelo surgimento do coronavírus dentro da China. No entanto, ela mudou de tática ao perceber o surgimento de pequenos surtos em alguns pontos do país. O país está fechado há muito tempo já e ela também percebe que os Estados Unidos estão num rápido ritmo de vacinação. Então decidiram vacinar 40% da população até o final de junho, 70% da população até o final do ano. Até agora foram aplicadas 150 milhões de doses das 3 vacinas aprovadas dentro da China, as vacinas chinesas. Só uma delas é de uma dose só, as outras 2 são de 2 doses. E eles têm o plano de fabricar 5 bilhões de doses até o final do ano que vem. E agora, para atingir essa meta de 40% da população vacinada até o final de junho, eles precisam de uma vacinação diária de 5 milhões de doses. Lembrando que os Estados Unidos bateram um recorde de 4 milhões de doses por dia. Eles estão perto, os chineses estão perto desses 5 milhões de doses, mas neste momento aparentemente seguraram um pouco as exportações para poder alcançar essa meta. Mas tudo indica que pode ser normalizado o fornecimento agora para o Brasil, pelo menos. Você fica agora com o depoimento da professora Tatiana Prazeres, da Universidade de Economia e Negócios Internacionais de Pequim. Mas a verdade é que a pandemia está controlada na China, né, neste momento. Não se fala em pandemia todo o tempo, as pessoas não vivem em função de Covid, a vida é praticamente normal. Em alguns momentos há notícias de surtos num lugar ou outro, mas eles costumam ser rapidamente controlados, etc. Neste momento, por exemplo, há um pequeno surto em Yunnan, uma província que faz fronteira com Myanmar, mas houve outros ao longo do ano, né? A China foi muito rápida em conter o vírus, né? Ela fez
fez um lockdown para valer em Wuhan. Aliás, no dia 8 de abril agora, completou um ano do fim do lockdown de mais de 70 dias em Wuhan e a cidade voltou ao normal. A China foi muito rápida, então, em conter o vírus, foi muito rápida em construir aqueles hospitais de campanha, foi muito rápida em desenvolver vacinas, né? São pelo menos 3 vacinas aprovadas em uso aqui na China. E o que é interessante é que até agora a China não foi rápida em vacinar os chineses. E isso, claro, chama atenção, né? O ritmo de vacinação aqui não é o ritmo chinês, não é o ritmo que se viu na China nesses outros aspectos relacionados à pandemia. Eu acho que há várias questões relacionadas a isso, né? Em primeiro lugar, a pandemia está controlada aqui, então há menos ansiedade, há menos pressa pela vacina. Um amigo comentou comigo, quando eu perguntei se já tinha se vacinado e tal, assim, Tatiana, ainda não, tá tudo bem aqui, eu não sinto necessidade disso. Quando eu for para o exterior, eu vou me vacinar. Antes de viajar, eu certamente vou me vacinar. Mas para o meu dia a dia, então acho que muitos chineses veem dessa maneira. Há uma outra questão também, que é o fato de a China praticar a chamada diplomacia da vacina, né? Ao mesmo tempo em que a China vacina os chineses, ela investe em exportar vacinas e doar vacinas mundo afora. E faz isso no momento em que, claro, americanos, europeus restringem exportações de vacinas e, enfim, priorizam a sua própria população. A China se vê em condições de não precisar fazer isso, né? Tem uma visão diferente, tem circunstâncias diferentes, mas tem uma visão diferente também a respeito dessa necessidade de cooperação global para a contenção da Covid. Mas, ao mesmo tempo, o que a gente nota nas últimas semanas é uma mudança de postura dos chineses em relação a vacinar os cidadãos, né? Os chineses. O país está praticamente fechado há um ano, né? As fronteiras estão fechadas, a China está fechada para o mundo. E por quanto tempo a China vai manter essa política? Economicamente, não foi um problema para a China até agora. Em 2020, né? No ano passado, a China teve um desempenho econômico muito impressionante. A economia global se retraiu e a economia chinesa cresceu. As exportações chinesas cresceram enquanto o comércio internacional encolheu. Não foi um problema economicamente para a China esse fato de estar fechada para o mundo, né? Talvez economicamente tenha sido bom para a China porque ela não teve os impactos negativos, digamos, prolongados no tempo da pandemia sob o ponto de vista econômico. Mas tem um custo político alto de manter o país fechado, principalmente quando outros países como Estados Unidos, Reino Unido, que avançam mais rapidamente, né, em termos proporcionais na imunização da sua população, vão estar em condições de se abrir, né? Então, abrir para viagens é algo que chama atenção aqui. Em que momento a China vai poder fazer isso? A China tem Olimpíadas de Inverno no ano que vem também. Então, é necessário pensar como abrir, né? Em que momento abrir, e para isso vacinar os chineses vai ser muito importante. Há um risco sanitário também, claro, de não vacinar, ou manter um ritmo lento de vacinação, para ser mais precisa, de vacinação dos chineses. Porque pode haver um retrocesso em relação a essa conquista muito importante da China de ter efetivamente contido o vírus, né? Ou seja, vacinar os chineses evita que o problema reapareça. Claro, isso já existia antes, né? O que é de novo agora? O que há de novo é que um aumento da capacidade de produção, eu acho que isso é uma coisa importante a se destacar, e que faz com que o país consiga seguir exportando, doando mais e também vacinando a sua população com uma velocidade maior. Então, acho que tem esse aspecto político, tem um aspecto sanitário e tem o aspecto relacionado à capacidade de produção dessas vacinas, que cresceu bastante também. As autoridades estimam vacinar 70% dos chineses até o final do ano, o que seria algo impressionante em termos de volume de pessoas vacinadas, né? Até agora, até meados dessa semana, a notícia de que 150 milhões de chineses tinham sido vacinados, mas para uma população de 1,4 bilhão de pessoas, né, é necessário acelerar muito mais esse esforço de vacinação local. E há também a expectativa de que até 2022 a China produza 5 bilhões de doses de vacinas contra a Covid, né? Então, que é um número também muito, muito expressivo. Eu acho que a mudança na orientação, ou pelo menos, se não há uma mudança na orientação, há uma aceleração desse esforço de vacinar os locais, que eu acho que está relacionado a esses aspectos que eu mencionei, mas, na minha visão, a China não vai diminuir a orientação a favor da diplomacia da vacina, vai aproveitar esse espaço, esse vácuo gerado pelo fato de que europeus e americanos estão priorizando suas próprias populações na imunização,
e vai ganhar terreno, eu acho, no mundo em desenvolvimento com as suas vacinas. A vacinação aqui na China não é obrigatória, mas há diferentes maneiras de o governo incentivar que as pessoas se vacinem. Os chineses utilizaram muito e utilizam ainda, né, no contexto da pandemia, esses aplicativos que monitoram, rastreiam movimentos e informam o seu nível de risco para Covid, etc. E no aplicativo já há informação sobre se a pessoa foi vacinada ou não. Então, eu fui vacinado, meu aplicativo já indica isso, e eu tenho a impressão de que em pouco tempo isso vai servir de base para que os chineses criem um passaporte de vacinação interno mesmo. Ou seja, para que você entre em alguns ambientes, você vai precisar mostrar que você foi vacinado. Ou seja, indiretamente, eles acabam criando os incentivos para que as pessoas se vacinem, e a conveniência vai ajudar a que o governo atinja essa meta de vacinação do número elevadíssimo de pessoas em pouco tempo. Então, vamos dizer, para que você entre no cinema ou no shopping, ou para que você mande o seu filho para a escola, você vai mostrar que você foi vacinado, e com isso, enfim, rapidamente as pessoas vão enxergar os incentivos para que se vacinem. Mas é isso, a China hoje vive uma situação em que o país o assunto Covid é um assunto do resto do mundo, né? É incrível, mas esse o ambiente em que se vive aqui, não é uma preocupação que esteja consumindo os chineses nesse momento. Eles vêm assustados do que está acontecendo fora da China, trabalharam duro para esse resultado, né? Não apenas em função do lockdown de Wuhan, mas várias cidades tiveram muitas restrições por muito tempo, máscaras e controles de todos os tipos, digamos, foram rapidamente incorporados pela população, mas hoje eu acho que eles colhem os frutos do que foi feito, e a vacinação vai ser vista nesse contexto também de um esforço maior do governo com a sociedade para que não haja retrocessos naquilo que já foi obtido. Na segunda-feira, o embaixador chinês em Brasília, Yang Wanming, fez uma videoconferência com o ministro Marcelo Queiroga, da Saúde. Ele disse que conversaram sobre o combate à pandemia e que ofereceu ao Brasil uma cooperação nesse sentido e uma parceria de vacinas. Ele tuitou o seguinte, aspas, "O nosso compromisso é continuar o suprimento dos insumos ao Brasil para garantir a sua produção de vacinas conforme o cronograma." Também na segunda-feira, o novo chanceler brasileiro, Carlos Alberto França, fez o seu discurso de posse. Um discurso muito diferente do tom que era adotado pelo seu antecessor Ernesto Araújo, que era dado a frases eruditas e bastante conservador e bastante ideológico. Já o seu sucessor, Carlos Alberto França, fez um discurso bastante pragmático e disse que o Brasil enfrenta 3 urgências nas quais a política externa pode ajudar. A urgência no campo da saúde, no campo da economia e no campo do desenvolvimento sustentável. Então você viu essa rápida resposta do Itamaraty, mobilizando a sua embaixada em Pequim, já é a aplicação dessa nova, digamos assim, doutrina no Itamaraty, porque o França, ele anunciou na segunda-feira que faria exatamente isso, mobilizaria as embaixadas e consulados do Brasil no exterior para buscar, mapear e buscar as vacinas disponíveis em diferentes partes do mundo. Diz que está alinhado com a nova diretora-geral da Organização Mundial de Comércio, Ngozi Okonjo-Iweala, sobre a necessidade de um consenso amplo que garanta acesso a vacinas com mais produção e melhor distribuição. Lembrando que o Brasil foi contra a quebra da patente da vacina contra o Covid, e essa também é a posição da diretora-geral, que passou a vida inteira no Banco Mundial. Ela é a favor de contratos de licenciamento, como o que o Instituto Serum da Índia fez com a AstraZeneca, em vez de quebrar patentes. Uma segunda urgência econômica, disse o novo chanceler, nesse ponto a modernização da economia brasileira é fundamental, e para modernizar é importante ter mais comércio e investimentos com integração às cadeias globais de valor, abertura para o mundo, modernizar o Mercosul, facilitar o livre comércio,
e elevar os padrões de políticas públicas do Brasil aos padrões da Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE. Então, levar adiante esse pleito aí da entrada do Brasil na OCDE. Com relação à urgência climática, ele disse que o Brasil está na vanguarda do desenvolvimento sustentável e limpo por causa da sua matriz energética, que é em grande parte de hidrelétricas e, portanto, renovável, que a produção agropecuária do Brasil tem a marca da sustentabilidade, que temos uma legislação ambiental muito rigorosa, o Código Florestal, e que apresentamos uma das metas mais ambiciosas do mundo no Acordo de Paris. Nesse ponto, uma ressalva, quer dizer, o Brasil apresentou uma meta que acabou ficando mais conservadora do que a de 2015. A porcentagem é a mesma em relação à emissão de gás carbono, mas em termos reais, acaba sendo maior a emissão de gás carbono porque a base mudou de lá para cá. Foi anunciado um novo cálculo de base em 2020. Nesse sentido, empresários de grandes empresas e também instituições, associações, inclusive o setor agropecuário, bancos, empresas, indústrias de diversos setores, empresas muito grandes, assinaram uma carta pedindo ao governo Bolsonaro que adote metas mais ambiciosas. Agora, para a cúpula do meio ambiente que o Joe Biden fará nos Estados Unidos e convidou o Brasil para o dia 22 de abril, e também para a COP, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudança Climática, que ocorrerá em Glasgow em novembro. O França, o novo chanceler, diz que o diálogo é fundamental e também que vai seguir adiante um diálogo multilateral, nesse sentido, retomando então a tradição do Itamaraty, do governo brasileiro em termos de política externa. O Brasil bateu essa semana em 4.000 mortes por dia e isso repercutiu bastante no mundo. A agência de notícias Reuters trouxe um título em que falava de um Fukushima biológico, numa referência àquele desastre ocorrido na usina nuclear no Japão. E essa foi uma frase do médico brasileiro Miguel Nicoleles em entrevista à Reuters. E o impacto foi tão grande que um amigo meu, jornalista, me ligou da Nigéria preocupado comigo. E ele vive numa região sob influência do grupo extremista islâmico Boko Haram. E, aliás, ele tem um livro importante sobre esse grupo e vive ali sob ameaça e me ligou preocupado por eu estar no Brasil diante das notícias sobre o descontrole da pandemia aqui. A Câmara dos Deputados aqui do Brasil aprovou uma proposta que permite a compra de vacinas pela iniciativa privada. E a Mariângela Simão, que é vice-diretora-geral da área de medicamentos, vacinas e produtos farmacêuticos da Organização Mundial da Saúde, da OMS, disse que a OMS não recomenda isso. Ela disse o seguinte à CNN, abre aspas, o posicionamento da OMS tem sido a favor das medidas governamentais e do fornecimento de vacinas de forma equitativa por meio das iniciativas públicas, sejam elas internacionais ou nacionais. Nós não podemos criar mais um degrau no acesso à vacina. E o que eu e a agência CNN apuramos é que, na verdade, existem poucas experiências de compra de vacinas pela iniciativa privada ao redor do mundo. Laboratórios como AstraZeneca e Pfizer dizem que não vão vender vacinas à iniciativa privada enquanto a demanda dos governos e das instituições internacionais não tiver sido totalmente atendida. Quem é que está vendendo vacinas para a iniciativa privada? Os russos, com a Sputnik, os indianos, com a Covaxin, do laboratório Bharat Biotech, que, aliás, não foi aprovado aqui pela Anvisa por causa das condições de produção, a Covishield, que é a vacina da AstraZeneca fabricada na Índia pelo Instituto Serum, e a Sinovac, chinesa. Agora, por exemplo, no caso da Índia, os hospitais privados podem comprar a vacina do governo indiano, tem essa intermediação, e aí podem vender por, no máximo, 250 rúpias, que são R$20. O México autorizou
a venda das vacinas pela iniciativa privada em janeiro, mas só agora a União Nacional de Empresários de Farmácias mexicana está negociando com a Pfizer. A Guatemala está sendo pressionada pela iniciativa privada, mas ainda não tomou uma decisão. A Colômbia está perto de permitir a venda. A Justiça do Paquistão autorizou a compra da Sputnik V, mas o governo estabeleceu um preço máximo por dose que acabou levando a uma disputa com os laboratórios que paralisou a venda comercial da vacina. A Tailândia autorizou a compra de 100 mil doses da Sinovac pela iniciativa privada. As Filipinas e a Malásia vão autorizar também. E é isso. Poucos países, poucos laboratórios. Todos eles asiáticos e o da Rússia. E o governo britânico anunciou testes de Covid 2 vezes por semana em toda a população para evitar novos surtos. Eu conversei essa semana com uma administradora de empresas na Áustria e ela me disse que lá os testes são gratuitos e a população realiza muitos testes para ir a um restaurante, para as mais diversas atividades. Ela diz que faz testes 3 vezes por semana, por exemplo. Portugal, depois daquele surto no fim do ano, ele controlou o surto com o lockdown e reabriu o ensino médio, os museus e as áreas externas dos restaurantes. A situação de reabertura está indo bem, né, de acordo com o governo português. Então, os casos por lá têm caído, por isso que o governo se permitiu aí dar mais esse passo no plano de reabertura. Mas tem algumas regras que devem ser seguidas. Por exemplo, nos cafés, né, que voltaram a atender nas áreas abertas, só pode haver 4 pessoas por mesa. As academias, que também reabriram, não podem ter aulas em grupo e os museus estão funcionando com horário restrito. Também, a partir de hoje, voltaram às aulas alguns alunos do ensino básico, né? E o governo aumentou a quantidade de testes para professores e também para estudantes para evitar que essa reabertura da economia acabe levando a um aumento no contágio. A gente lembra que no começo de janeiro houve uma explosão dos casos lá em Portugal, depois das festas de Natal e de Ano Novo, mas aí o governo adotou esse lockdown que tem surtido efeito. As autoridades portuguesas dizem que se tudo caminhar como está, até o fim do mês também serão reabertas as lojas não essenciais, os restaurantes e poderão voltar às aulas nas escolas secundárias e nas universidades. Na Argentina, o presidente Alberto Fernandes anunciou, pouco depois da meia-noite de sexta-feira, o dia do aniversário de 62 anos dele, que ele estava com sintomas leves de Covid, uma leve dor de cabeça e febre de 37,3 graus. Lembrando que o Alberto Fernandes tomou as 2 doses da Sputnik, a segunda dose no dia 11 de fevereiro. Na segunda-feira ele disse que já estava praticamente sem sintomas e tuitou, abre aspas, transito pela doença com tranquilidade graças à imunidade que a Sputnik me deu, fecha aspas. De fato, a Sputnik tem uma eficácia de 91,6% contra a infecção e de 100% contra casos severos. Então ele não teve um caso grave, né? Ele teve a infecção que pode acontecer com qualquer vacina, porque nenhuma vacina tem eficácia de 100% contra infecção. A da Pfizer, por exemplo, que é a eficácia mais alta, é 95%. Então 5% das pessoas podem se infectar e ter sintomas leves ou não ter sintomas. O que elas não podem ter são casos graves da doença, né? E contra isso elas estão totalmente protegidas. Por sinal, o Alberto Fernandes adotou nessa quinta-feira novas medidas para conter a pandemia na Argentina. Vamos ouvir o depoimento do jornalista Diego Rezende, direto de Buenos Aires. Bom dia, Lorival. Sou Diego Rezende, brasileiro nascido no Brasil, mas moro na Argentina desde os 2 anos de idade e aqui trabalho como jornalista. Aliás, acompanhei grande parte da pandemia durante o ano passado, sendo correspondente para a CNN Brasil. E, bom, vendo as diferenças, né, acertos e erros entre o governo de Alberto Fernandes e o de Jair Bolsonaro. A respeito da imagem de Fernandes, ele partiu de um número muito alto no ano passado, quando foram aplicadas as medidas de restrição, né, a quarentena, como foi chamada aqui, a quarentena mais longa do mundo. Bom, várias definições para falar sobre 8 meses de confinamento, que, lógico, tiveram uma repercussão muito forte. No início,
uniu a população como se tivesse sido uma guerra, não sei, a Guerra de Malvinas, todos os argentinos contra o vírus. Isso fez com que a imagem positiva de Fernandes chegasse por cima de 80%, número apenas visto uma vez na história recente da Argentina, quando voltou à democracia no ano 1983, com o Raul Alfonsín. Mas, como sempre acontece na Argentina, os bons momentos políticos duram pouco e, logo, logo, consequência dessas fortes medidas de restrição, lógico, houve um impacto econômico que repercutiu nos pequenos e médios empresários. Os grandes, lógico, sempre têm uma margem maior para sobreviver a essas crises, mas pequenos estabelecimentos comerciais de bairros saíram fazendo protestos contra o governo já no final do ano passado, e isso fez com que a imagem do Alberto Fernandes caísse, também porque ele impulsionou vários projetos, promoveu vários projetos no Congresso. O oficialismo tratou projetos como uma reforma judiciária, também reformas de impostos, né, impostos à riqueza, que geraram muitas críticas por parte da oposição, assim, projetos que não eram prioridade para a sociedade no momento. Isso fez com que a imagem de Alberto Fernandes começasse a cair, com a particularidade que esse ano de 2021 é ano eleitoral na Argentina, renovam-se as bancadas, renovam-se as cadeiras no Congresso, tanto senadores quanto deputados. Então, o governo também deu prioridade à questão eleitoral, e como a imagem tanto do presidente quanto a do governo tem caído bastante, o que eles querem fazer, que aconteceu em outros países também, é adiar as eleições para tentar recuperar a economia. Segundo o ministro da Economia argentino, Martín Guzmán, a economia vem crescendo durante os últimos 9 meses, só que ele parte de uma base das piores, né, da história argentina, com a queda que afetou, lógico, o mundo inteiro, mas principalmente a Argentina, que já vinha em queda desde o governo anterior do ex-presidente Maurício Macri. Então, pelo momento, o governo não tem boas notícias, e isso fez com que o presidente tente adiar as eleições de outubro para mais para o fim do ano, onde ele acredita que a vacinação vai estar mais avançada e os números de casos e mortes vão diminuir. O governo do Alberto Fernandes foi impactado fortemente pela notícia do que aqui foi chamado vacunatório VIP. Foram funcionários, empresários ligados ao governo e até amigos do ex-ministro da Saúde, René González Garcia, do presidente Alberto Fernandes, da vice-presidente Cristina Kirchner, que foram vacinados sem ser grupo de risco, sem estar dentro das prioridades, não ter acima de 70 anos, de 80 anos, que foram os primeiros grupos a serem vacinados. Isso foi um verdadeiro escândalo, né, para o governo, e repito, em um ano eleitoral, onde os primeiros passos na campanha vêm sendo muito difíceis por conta dessa denúncia, né, que repercutiu tanto que foi demitido uma das figuras principais que o governo tinha para o combate à pandemia, que foi o ministro da Saúde, René González Garcia, que já tinha sido ministro durante o governo da Cristina Kirchner. Quem assumiu foi uma mulher, a Carla Vissotti, com uma excelente imagem. Ela realmente não somente levou adiante as negociações com o governo russo para fechar o acordo da vacina Sputnik, mas também ela comunica muito bem. Então, eu acho que era uma troca que foi pré-anunciada, mas, lógico, foi acelerada por conta desse escândalo que caiu de cheio no ministro da Saúde, porque por cima dele não houve outras pessoas demitidas, né? Nenhum outro funcionário saiu do governo. Também nesse domingo tem eleição presidencial no Peru, e aí são muitos candidatos, é o primeiro turno ainda, eles estão embolados na liderança das pesquisas. Em primeiro lugar, o Diosdado Lezcano, que é de centro-esquerda, seguido de perto pelo economista
Hernando de Soto, que eu conheci em 2001, quando ele veio lançar aqui no Brasil o livro O Mistério do Capital, por que o capitalismo dá certo nos países desenvolvidos e fracassa no resto do mundo. Eu entrevistei na época. De Soto é um importante teórico do combate à pobreza, ele que propõe o microcrédito, propôs também a legalização das propriedades nas favelas para que as pessoas pobres possam ter garantias de hipotecas para fazer empréstimos, para iniciar pequenos negócios. Bom, além deles tem a Verônica Mendonça, que é uma candidata de esquerda, Jorge Forsyth, que foi goleiro da seleção peruana de futebol, e a Keiko Fujimori, que era líder da oposição, foi presa também por envolvimento, acusada de receber propinas da Odebrecht. Provavelmente haverá segundo turno, ninguém alcançará 50% dos votos, e será no dia 6 de junho. O relatório anual da Anistia Internacional, que foi publicado essa semana, observa que a retórica contra os direitos humanos no Brasil continuou a escalar em 2020. O relatório diz que a narrativa oficial estigmatiza organizações não governamentais, jornalistas, ativistas, defensores dos direitos humanos e movimentos sociais. O relatório da Anistia Internacional diz ainda que a pandemia expôs as antigas desigualdades, impactando desproporcionalmente comunidades que enfrentam discriminação. Isso não só no Brasil, mas no resto do mundo também. E aí, falando do Brasil, eles dizem, abre aspas, a negação do presidente da gravidade da pandemia só exacerbou a crise. Fecha aspas. Numa reunião essa semana entre os dirigentes da União Europeia e o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, em Ankara, capital da Turquia, aconteceu algo realmente bizarro. Estavam representando a União Europeia o presidente do Conselho de Ministros, o Charles Michel, e a presidente da Comissão Europeia, a Ursula von der Leyen, e do lado turco, o Erdogan. Pois bem, quando eles foram começar a reunião oficialmente, só havia 2 cadeiras, e quando a von der Leyen chegou, o Charles Michel e o Erdogan já estavam sentados e se sentaram e não cederam lugar, não pediram outra cadeira para von der Leyen. Isso gerou bastante críticas em relação à posição tanto do Erdogan quanto do Michel. Charles Michel explicou que fazia parte ali do protocolo o presidente do Conselho de Ministros ficar naquela posição que não é idêntica à da presidente da Comissão Europeia, mas que ele ficou bastante constrangido e perguntou para von der Leyen se deveriam seguir adiante com a reunião ou não. Ela disse que precisava, que tudo bem, que deviam seguir adiante. Ela se sentou em um sofá em frente ao chanceler da Turquia, que tem um nível mais baixo do que ela, em termos ali dos protocolos, né? Houve uma justificativa de que o ex-presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, também ficava, às vezes, deixado de lado, exatamente num sofá à margem, por não ter o mesmo status que o presidente do Conselho de Ministros. Eu fui atrás dessa história e encontrei justamente uma reportagem de um encontro entre o então presidente do Conselho de Ministros, Donald Tusk, e o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, com o presidente Erdogan no dia 5 de setembro de 2016, e lá os 3 estavam juntos. Havia cadeiras para os 3. Então é isso que levou a uma indignação de que a Ursula von der Leyen, talvez por ser mulher, foi tratada de forma com menos respeito, né, com um status reduzido do que os outros 2 homens. De qualquer maneira, a imagem de 2 homens sentados e de uma mulher olhando perplexa para aquele quadro foi chocante. Por último, a vitória de um partido de esquerda nas eleições parlamentares no território autônomo da Groenlândia coloca em risco um projeto de uma empresa australiana com capital chinês de explorar minerais de terras raras. O partido de oposição venceu, teve o maior número de cadeiras no parlamento da Groenlândia, colocando-se contra esse projeto, porque é uma mina que seria explorada e que incluiria até material radioativo, como urânio, por exemplo,
perto de um povoado de 1.300 pessoas. Parece pouco, mas para a população da Groenlândia, que são 56 mil pessoas, é muita gente. E lá as questões ambientais são levadas muito a sério. Porém, a Groenlândia tem aspiração a se tornar independente em relação à Dinamarca, e para isso precisa de dinheiro. A Dinamarca envia por ano 600 milhões de dólares para a Groenlândia e o território precisa então conseguir uma fonte de renda, que poderia ser a exploração dos minerais de terras raras, para poder então ficar independente da Dinamarca. Os minerais de terras raras, eles estão presentes em muitos produtos industriais, celulares, automóveis elétricos, turbinas de energia eólica, enfim, uma série de componentes eletrônicos. E a China domina esse mercado, explora 60% dos minerais de terras raras, o que preocupa os Estados Unidos e os europeus. E aqui termina o CNN Mundo. Estaremos de volta na manhã de sexta-feira. Lembre-se de assinar o nosso programa no seu agregador de podcasts favorito. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima.